Olá, tudo bom? Aqui é o Cid Moraes e a dica de hoje é bem simples, mas bem interessante. Você já precisou alguma vez montar uma planilha de previsão, onde através de dados históricos você consiga prever e verificar quais são os possíveis valores futuros? Vamos usar o Excel e um novo recurso do Excel 2016 para solucionar esse problema e você conseguir cada vez mais prever, avaliar o forecast ou como pode estar as vendas daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, tudo bem? Então vamos lá. No Excel 2016, o que eu preciso? Eu preciso ter dados históricos. Quando eu falo dados históricos, pode ser data, ano, mês, dados que eu consiga avaliar uma periodicidade. Então eu montei aqui um exemplo com períodos, dias, certo? Em relação a meses, tudo bem? Coloquei um histórico. E eu coloquei valores para cada mês. Então vamos pensar que eu tenho uma tabela lá de vendas por período. E eu preciso saber qual seria a minha possível previsão para outubro, novembro e dezembro, baseados nos dados históricos que eu já tenho. Tudo bem? Então vamos lá. Eu poderia fazer fórmulas. Existem fórmulas como fórmulas de previsão, enfim. Então, eu vou usar aqui um recurso novo da versão 2016 do Excel, que é a planilha de previsão. Ela está aqui, guia dados, planilha de previsão. Então, eu vou selecionar aqui a minha tabela, inclusive com os dados com as informações que eu não tenho ainda, que é outubro, novembro e dezembro. Vou lá na guia dados, planilha de previsão. Olha o que ele já fez. Em azul, ele já detectou os valores existentes. E aqui em laranja, ele já fez o cálculo da previsão. Você pode olhar isso em gráfico de linha ou em gráfico de coluna. Mas vamos entender um pouquinho mais. Azul, dados históricos. Laranja, dados de previsão. Ele usa, gente, o conceito de suavização exponencial, tá? Existem vários cálculos estatísticos para cálculo de previsão. O que essa planilha, esse recurso usa, suavização exponencial, foi o método escolhido para essa planilha, é um método estatístico muito usado para previsões de valores, tudo bem? Bom, vou vir aqui, o término da previsão está certinho, seria em dezembro. Vou vir aqui em opções, vamos configurar. Início da previsão, você quer que inicie em setembro, outubro e novembro. Como eu já tenho setembro, então eu vou trocar aqui, Vou falar que a minha previsão é para o período, começando no período de outubro. Intervalo de confiança. Aqui geralmente é um cálculo, uma porcentagem padrão, né? Que é estatisticamente calculado a confiança nessa previsão. Vamos deixar 95, que é o padrão aí de cálculo. Sazonalidade, detectar automaticamente ou definir? Nesse caso, como é de um mês em um mês, ele já detecta. Mas se você quiser definir aqui e colocar ele vai entender que é uma periodicidade a cada um período. Eu vou incluir aqui as estatísticas para vocês verem lá na hora que gerar. Intervalo da linha do tempo já está certinho, mas se vocês olharem, é os dados históricos. Intervalo de valores também, dados históricos, mesmo que não tenha. Preencher pontos ausentes usando zero ou interpolação. Nesse caso é interessante. O que é um ponto ausente? Se, por exemplo, em julho não tivesse venda, ele não consideraria na previsão, a não ser que você fale aqui, completa com zero, e aí vai ficar um buracão aqui na sua previsão, nos seus dados, isso pode impactar no resultado da previsão, ou faz uma interpolação. O que é interpolação? A interpolação é um cálculo estatístico, é um método, vamos dizer assim, que onde não tiver valor, ele vai autocompletar gerando um valor baseado nas séries anteriores e posteriores, perdão. Então, anteriores e posteriores. Então, a interpolação, vamos dizer assim, em grosso modo, que ela completa esse buraco, né, através de um cálculo que vai preencher aí essa falta. Então, eu vou deixar a interpolação porque eu acho que é o melhor jeito para não ter discrepâncias. E agregar duplicatas, isso quer dizer o quê? Se eu tivesse aqui junho e junho de novo, ou seja, repetido, o que você faz? Aí você pode escolher aqui, contagem, máxima, mediana, mínimo, soma. Eu sempre deixo média, porque se tiver duplicado, repetiu. Então isso pode gerar um erro também no seu cálculo de previsão. Pega os dois valores, ou os três, ou os quatro valores, soma e divide pelas quantidades, ou seja, faz uma média, para aí sim, junho ter um valor de média, e conseguir montar aí uma análise de previsão mais interessante. Tudo bem? Bom, vou criar. Ele vai criar uma nova abinha. Vou renomear aqui como análise. E olha que interessante. Deixa eu jogar o gráfico um pouquinho para cá.
para a gente analisar depois. Ele já montou uma tabela para você com os dados presentes e agora você tem dados históricos. Olha que interessante. Você pegou outubro, ele já te montou uma previsão, já te montou um limite inferior e um limite superior. Então vamos entender isso. A previsão, olha o cálculo que ele fez, uma fórmula chamada previsão.ets, tá? Previsão sobre previsão exponencial, suavização exponencial. Essa fórmula tem o seguinte: target, valor, dados históricos que você quer analisar futuramente, valores presentes que você já tem, séries presentes que você já tem, sazonalidade a cada um período, ou seja, a cada um mês, e o tipo de agregação. Então, nesse caso aqui, se não tiver, a gente completa com interpolação, foi o que a gente colocou lá, por isso que está 1. Então, ele já montou aí um cálculo para você. O limite de confiança inferior vamos dizer assim, é a margem de erro, né? Em grosso modo falando, para baixo. Então, ele também montou uma forma chamada previsão.ets.confint, que é o limite de confiança. Mesma coisa, aqui ele colocou o limite a 0,95 para você ter aí a margem para baixo ou para cima de confiança. Esse é o valor inferior, tudo bem? E esse aqui é o valor superior. Ó, então, o que ele fez? Se vocês olharem, aqui tem uma fórmula, ó, C11 menos o limite de confiança, esse é o valor para baixo. C11 mais o limite de confiança, esse é o valor para cima. Tendo isso, ele pegou a tabela e já te montou aqui, ó, um gráfico. E olha que interessante, valores azuis são os presentes, limite de confiança superior, limite de confiança inferior e a previsão aqui no meio. Olha que interessante. Então, vamos agora mexer um pouquinho com o design, né? Vou vir aqui, ó, para vocês verem que interessante. Não, esse ficou feio. Vou pegar um legal aqui para vocês verem, ó. Acho que esse aqui, tudo bem? Aí eu vou vir aqui as barras superiores e inferiores. Você pode colocar a barra de erro para saber a discrepância, tabela de dados, rótulo, tudo bem? Título, aí é com vocês. Eu vou pôr o rótulo, tá bom? Ó, vou falar aqui, pode ser como texto explicativo, abaixo, acima, à direita, vou pôr acima. Olha que interessante, aí se eu aumentar aqui um pouco o gráfico, eu consigo ter os valores reais, os limites superiores, os limites inferiores e a previsão aqui no meio. Então, eu consigo saber que a minha previsão para dezembro é de R$ 724, sendo que eu tive vendas desde 100 a 2.000 a 400. Essa é a minha previsão. Minha previsão é dar uma crescidinha, vamos dizer assim, em relação às vendas históricas. Olha que interessante, que projeção, que previsão bem legal para vocês usarem aí nos seus controles. Ah, e aqui, ó, é aquela análise estatística, são alguns indicadores estatísticos que ele calculou automaticamente para te passar aí o cálculo da previsão. Tudo bem? Isso é um conceito estatístico, geralmente quem estuda aí análise estatística sabe, entende cada raciocínio, cada indicador, mas o Excel já faz pronto, já deixa tudo prontinho aí pra gente poder usar. Tudo bem? Então usem bastante, não sofram fazendo fórmulas na mão. Planilha de previsão, um recurso novo aí do Excel que pode ajudar muito vocês. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.